Fala, torcedor do nosso canal Golaço Brasil, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E o Neto cravou, pessoal. Neto cravou aí, ó, 3-1 para o Corinthians nessa quarta-feira no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Eu acho que vai dar ruim pro Neto. Eu acho que vai dar ruim. Esse 3-1 dele aí, acho que ele vai voltar tonto de lá com esse 3-1 que ele tá contando aí. E o Quesada, o Veloso, o Souza também deram seus palpites aí. Neto falou que vai ser 3-1. Vamos reagir aqui no nosso canal. Mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Golaço Brasil. Compartilha esse vídeo aí, pessoal. Compartilha esse vídeo aí no seu grupo do Telegram, do seu grupo do WhatsApp. Você palmeirense, compartilha aí, ó, pra gente zoar o Neto aí que tá dizendo que vai ser 3-1 pro Corinthians. Vamos para o vídeo e depois eu volto com notícias atualizadas do Palmeiras. Qual a ideia, por exemplo, de um clássico como esse de amanhã, 9h30 da noite? Porque é sempre difícil, né? Dois jogos, né? Qual a ideia que você tem de um Palmeiras que está aí, do Corinthians que precisa, dos jogadores que saíram do Palmeiras, dos jogadores que vão jogar amanhã, Memphis, Yuri e também o Garro? Qual a ideia que você tem em termos táticos, de tudo que você pensa? E torcida única também, qual a vantagem que existe? É bom para quem joga em casa é ótimo, né? Essa mudança aí de torcida única. Agora, o Abel, o que eu reparo nesses confrontos de mata-mata, e principalmente quando o Palmeiras decide em casa, e normalmente é assim, principalmente na Libertadores, porque sempre faz uma campanha muito boa, o Abel sempre procura trazer a decisão para casa, ou seja, não se expor muito no primeiro jogo, para que no segundo jogo o Palmeiras possa ter essa vantagem de decidir em casa. Normalmente ele faz dessa maneira e eu acredito que vai ser assim amanhã também. Para você? Para mim a estratégia não vai mudar não, ele vai para se defender, se ele tiver que jogar com 3 zagueiros, 3 volantes, ele vai amanhã, ele não tem esse orgulho, né, de ter um time ofensivo e colocar o time para se defender. Por outro lado, quem joga em casa precisa fazer um bom jogo, tentar levar vantagem, né? Não vai ficar atrás jogando em casa com 45 mil pessoas, com o Memphis. Tem que fazer, o Corinthians não vai fazer isso, o Corinthians vai partir para cima, isso não tem a dúvida. Isso aí cabe entendimento tático, certo, Souza? E tem que fazer, porque a gente sabe que um gol você sair de 1-0, saindo levar o jogo sair com 1-0, quem ganhar o já jogo, é uma vantagem. Quem tiver vantagem para o segundo jogo, meu irmão, é importantíssimo num clássico tão importante como esse, Quesada. Até mais do Corinthians. Por sinal, dá a informação que você tinha, que você fez matéria lá no estádio do Corinthians. Não, na época que eu fiz a matéria lá, tem mais de 10 anos, né? Eram 4.000 vagas de Hoje estacionamento. só tem 3 mil. Não sei. O que encolheu o estacionamento? E outra, hein? Chuva. Lavaram demais. Lavaram demais. Lavaram muito. Eu vou toda hora ao estádio. Chego mais cedo que a gente chega mais cedo. Eu estaciono o carro. Quando eu vou pegar o carro, às vezes eu não consigo entrar no carro, porque tá tudo ali, certinho. Não tem espaço para, né? Eu acho o seguinte, o Corinthians tem que fazer o resultado nessa quarta-feira para botar pressão no Palmeiras no jogo da volta. E se o Dorival colocar o time na defesa, algo que não vai acontecer, mas se acontecer, aí o Dorival corre um grande risco, hein? Nessa quarta-feira, se o time jogar na defesa e perder o jogo. A verdade, em relação a esse clássico, para você... do Corinthians que vai jogar com o Ranieri, José Martínez e Carrilho ou o Breno Bidon? Eu acho que o Bidon não vai jogar nesse jogo, não. Eu também penso que não. O que você pensa do meio-campo e o Angileri, por exemplo? Eles perderam o jogo, a vitória do Palmeiras em cima do Corinthians no Campeonato Brasileiro, ele perdeu justamente ali, no meio-campo. Os caras entraram achando que tinha ganhado o Campeonato Paulista, que estava tudo resolvido, entraram dormindo, tomaram o sapeco, tomaram 2, poderia até sido mais. Então, amanhã, tenho certeza e convicção que o Corinthians vai entrar com o meio-campo reforçado, com o meio-campo com bastante pegada para tentar deixar o Yuri Alberto, o próprio Memphis e o Garro livre para tentar fazer as jogadas para o Corinthians. A verdade é o seguinte, ó, o Hugo é importantíssimo, Maurício, acho que é um jogo gostoso. Eu não tenho vontade muito de jogar bola, não tenho mesmo, mas nesse tipo de jogo, esse tipo de decisão, né? Dá uma adrenalina para nós, né? Eu tenho passamos vontade. por isso, né? Eu tenho vontade. De estar lá, de pegar o ônibus, então, que possa lotar o estádio, para mim, Corinthians, 3-1, Veloso. Para mim esse jogo é 1-1 lá o primeiro. Para você, Souza. Para mim 1-0 Corinthians. Para você, Quesada. Para mim, 0-0 Corinthians. Tá certo, então. Vai, Corinthians! Porque o Corinthians é o Corinthians. Hoje
no Melhor da Tarde com a Pâmela, com o Bruno e com a Regina, vocês vão falar de refluxo, eu tenho você menos pior. Menos pior. Tô falando da escalação que o homem vai colocar em campo amanhã. Eu concordo com você, eu acho que é um jogo do ano para o Corinthians e eu discordo do Veloso. Veloso, se o Corinthians eliminar o Palmeiras, ele se transforma num dos favoritos para conquistar o título da Copa do Brasil. Pode escrever aí. Se ele eliminar o Palmeiras, ele Palmeiras, cresce muito para ser campeão da Copa do Brasil. Eu não tenho dúvida disso. Por que você acha que não, Veloso? Porque normalmente o Corinthians faz o melhor jogo do ano contra o Palmeiras, depois se entrega, porque o time foi eliminado na Sul-Americana. Ele perdeu para o São Paulo e foi campeão da Copa do Campeonato Paulista. Para Libertadores, ficou na pré-Libertadores. Então o Corinthians consegue fazer com que esses jogadores, e eu falei do Yuri, falei do Memphis, e tem o Hugo também. Os últimos 2 jogos, o Hugo pegou 2 pênaltis. Mas pegou porque então, são jogadores. Pegou porque o jogador do Contra o Palmeiras jogam a vida. Depois vai pegar o Barcelona de Guayaquil, que o Palmeiras mete 4 lá, é eliminado. Então o Corinthians joga sempre a vida contra o Palmeiras e depois é eliminado. Então, pro título pro Corinthians é a vaga das quartas de final. Daí pra frente eu não acredito. A Leila está entrando com recurso agora para ser igual a Kings League. O presidente bateu o pênalti. Melhor não. Ela falou que vai entrar com recurso. Melhor não também. Pode ser. Ela começar a bater o pênalti. Eu acredito que um time como o Corinthians, ou o próprio Palmeiras, se vencer o jogo, a classificação, não o jogo, mas se tiver a classificação, cresce de uma maneira exorbitante em relação para ganhar a Copa do Brasil. Você enxerga assim ou não, Eu enxergo assim, craque. Um clássico como esse, a gente viu ano passado o Corinthians, depois que venceu esse jogo, foram 10 jogos aí de invencibilidade, o time que estava brigando pelo rebaixamento, depois dessa vitória, a gente viu. E a gente já viu também o Corinthians com um time bem mais fraco que esse aí e ir para uma final contra o Flamengo. Aquele time contra o Flamengo lá era muito inferior. Que por sinal arregaçaram o Corinthians da Copa do Brasil, né? Então... A arbitragem, né? Corinthians quando passa, né, com a força do seu torcedor, e já mostrou isso ano passado, precisa mostrar isso com a chegada do Dorival. A crítica do Dorival é isso. Ele ainda não achou um time titular, ele mexe demais no time, e o time tem uma base. Talvez agora com esses 3 jogadores que a gente tem falado aqui, que são a base do time, que perdem pouco com esses jogadores. O Corinthians tem uns 13, 14 jogadores só, né? Assim, para ser titular, né? Só. Tipo, você tem esses, aí você tem o Thales Magno, Um cara que melhorou bastante né? foi o Mateuzinho. O Mateuzinho melhorou muito na lateral. Não é aquele cara que vai cruzar, mas na parte defensiva não tem dado tanto trabalho. A gente viu que quando ele não joga, volante. sofre um pouquinho. Tem um volante também, quando o Martins está de fora, quando o Ranieri está de fora. Exatamente tem um isso. volante ali. Existe em cima do Corinthians de enfrentar o seu maior rival, né? Historicamente, tá? Porque hoje o Corinthians não é rival do Palmeiras. Hoje é o Flamengo. Para ganhar títulos é o Flamengo. Não é o Corinthians. A rivalidade é monstruosa. Mas hoje o Corinthians perdeu muito isso. Abel Ferreira versus Timão. Retrospecto do técnico contra o maior rival é positivo. 18 jogos, 8 vitórias, 7 empates, 3 derrotas só, 27 gols marcados e 15 sofridos. O Abel, ele é monstruoso nesse confronto. Só que na disputa do título ele perdeu. Veloso. Perdeu o título, né? Perdeu o título esse ano. Mas tem uma vantagem muito positiva com relação. Mas eu acho que o Abel tem que armar alguma coisa nova para enfrentar o Corinthians. Tipo, ele tem uma dificuldade para escalar alguém do lado esquerdo do time. Né? Esse lado esquerdo está um problema. O Sousa chegou agora, joga por ali, mas ainda não é titular do time. Então eu acho que o Abel poderia muito bem colocar aqueles 3 zagueiros que ele já colocou. Na verdade, ele trouxe o Felipe Anderson, que foi uma negação, ficou na Lazio. E eu disse aqui, nosso cara vai para a seleção brasileira. Esse cara joga muito. Quinhaca, enganou todo mundo. Tá jogando, e pode fazer gol amanhã, fazer 10. Não vai jogar, tá machucado. Não pode fazer, não tô nem aí. Agora, um ano, ele não fez 2 gols. Fez 2 gols. Então, Só uma vergonha. Voltou a treinar agora, mas não deve ir para o jogo. Então, esse lado esquerdo é um problema e eu acho que ele teria que reforçar esse meio campo, como eu falei, ou então botar aqueles 3 zagueiros que já funcionou muito bem contra o Corinthians também, que ele já armou, acho que foi no jogo da primeira final, não sei, acho que foi a primeira final que ele armou os 3 zagueiros e dificultou muito a vida do Corinthians, dominou o jogo. Para você, Souza, o Abel Ferreira aí, o europeu, o europeuzinho. Os números deles são absurdos, né? Mas longe... É monstruoso mesmo. Os números deles são absurdos, mas assim, longe do time que ele tem hoje na mão, né? Que tem vencido de novo. Os times do Abel, desde o ano passado,
que quando ele vem nessa reformulação, né? Agora saiu o Mike, saiu o Zé Rafael já. Boa sorte pro Mike no Santos. Menino bom de bola. Bom de bola. Um dos maiores laterais direitos da história. É pentacampeão brasileiro. Você é um monstro, Mike. A qualidade... E você no Corinthians, irmão. A qualidade do Palmeiras é uma, né? O Palmeiras se defende muito bem. Muito bem. Toma poucos gols, É um mesmo time jogando mal. fisicamente monstruoso. Mesmo não jogando futebol, Verdade. que o time que ele tem um time na mão. Ele pediu um time na mão, a Leila deu um time, o melhor time que o Palmeiras fez nos últimos anos, mas não Leila? tem. É, a Leila. Tá. Mas não tem desempenhado o futebol ainda que o torcedor espera, né? Aquele jogo 1-0, aquele jogo truncado, são 3 vitórias dessa mesma forma. Mas os números dele é um absurdo. Em clássico ainda, 8. Absurdo. Perde pouco, faz Absurdo. muito gol e toma pouco Não, gol. absurdo. Os números deles é absurdo. Os Se o números dele no Corinthians- Palmeiras é absurdo. Com o Corinthians também é absurdo Se o também. Corinthians amanhã não marcar forte o meio Perde campo o do jogo. Palmeiras, perde o jogo. Perde o jogo. Se marcar firme, se entrar igual o Corinthians, ganha o jogo e ganha a classificação. Quesada, qual os números do Abel? O que você pode falar do homem? Do europeu, Abel. Isso é uma verdade, agora que o Veloso falou também é verdade. O Palmeiras tem que se preocupar com o trio Garro, Memphis e Yuri, porque esses caras amanhã vão ter que arrebentar a boca do balão. O Abel, ele se aproveitou muito bem do período de queda do Corinthians. Quando ele chega, o Corinthians já está numa queda, né? O Corinthians já não é mais aquele Corinthians que ficou quase Na 10 verdade, anos. o Corinthians perdeu muita força jogando na Neoquímica Arena. É só lembrar o ano passado, quando estava para cair. Todos os times chegavam na Neoquímica Arena e tomavam conta. Porque aquela Não história... respeitava. Palmeiras também. Aquela história... Perdeu a força também. Perdeu a força lá. aquela história... Agora a conversa é que o árbitro é o gramado. O gramado, não, cara. não, né? Isso é coisa de conversa mole, né, não. irmão? Até outro dia era tudo maravilhoso. Como eles conseguem... Mas aí cada um acredita em quem quiser. Aquela ideia caiu em Itaquera já era, os números Esquece. não mostram muito isso. Em momentos cruciais, o Corinthians tem sofrido muitas derrotas. Agora, os números do Abel Ferreira são incontestáveis, né? Esse cara realmente é um monstro na história do Palmeiras. E ele aproveita não só a queda do Corinthians, do Santos e do São Paulo, para ser aí, comandando o Palmeiras, o grande senhor do futebol de São Paulo. É assim, ó. É equilibrado Palmeiras e Corinthians. 21 jogos, 8 vitórias do Corinthians, 7 empates e 6 vitórias do Palmeiras. 21 gols do Corinthians e 20 gols do Palmeiras. É equilibradíssimo, só que tem uma coisa. Lá no Allianz Parque, que é o segundo jogo que vai ser na outra quarta-feira, o Corinthians ganhou o título. E que isso vale muito na hora que o treinador conversa. A gente sabe disso, né? Uhum. Na hora que o treinador, meu irmão, é o seguinte, a gente foi lá, ganhamos o jogo, a gente veio aqui, a gente precisa. E o Palmeiras também precisa, até porque no Mundial não conseguiu fazer aquilo que se foi programado. Lembra que muitas vezes a gente falou, nossa, o Abel está programando o brasileiro e o Mundial. Pô, chegou no Mundial, o que ele fez com o time? Mexeu muito no time lá. Pô, ele arregaçou com o time do Palmeiras. Pronto lá. Ele arregaçou com o time do Esperava que Palmeiras. ele chegasse Se ele com leva o tudo time lá. pronto do Palmeiras, não era o Fluminense, não era o Flamengo, e muito menos o Chelsea, meu irmão. Era o Palmeiras. Graças a Deus que ele fez aquilo que ele fez. E ele não é cobrado por isso pela grandeza dele. Porque se ele vai com o time titular, se ele vai com o time pronto, se ele faz aquilo que tinha que ser feito, o Palmeiras, meu irmão, poderia até disputar o título, no meu ponto de vista. Agora, o que ele fez foi um erro gravíssimo. Se ele fizer amanhã o que ele vem fazendo, ele não ganha o jogo do Corinthians. Não ganha. Mas não ganha mesmo, Souza. O Corinthians perdeu o jogo aqui no Campeonato Brasileiro porque perdeu o meio campo. Né? E ele reforçou o meio campo, ele viu o jogo pelo Campeonato Paulista, que ele perdeu o meio campo, o time do Corinthians, e aí ele reforçou. Cabe o Corinthians amanhã reforçar o seu meio campo, lutar, brigar, ser o Corinthians que o seu torcedor está acostumado a jogar dentro de casa. Mas fazer o que Por isso fez, não desiste. fazer o que fez com o segundo tempo com o Botafogo, sabe? É ter o entendimento que precisa correr mais, que é um time que precisa ter a defesa, o meio-campo e o ataque de uma maneira legal. O Abel só tem um número ruim. Qual seria? Depois do Mercê eu conto. Então tá bom. Vamos lá. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí o clássico desta quarta-feira entre Corinthians e Palmeiras. Neto falou que vai ser 3-1, Souza falou que vai ser 1-0, o Souza é São Paulino, mas para alegrar o Neto ele vai lá e diz que o Corinthians vai ganhar. Vamos ver, futebol é dentro de campo. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer aqui notícias do Palmeiras de hoje,
Primeira matéria aí, né? O Palmeiras quer mudança de postura após quedas precoces na Copa do Brasil. Então, o Palmeiras tem tido algumas quedas aí nos últimos anos, mas vamos ver se esse ano é diferente, começando aí por essas oitavas de final, eliminando o Corinthians. Deixa eu trazer mais uma matéria aqui. Falar agora do Mike, né? Mike que foi para o Santos. Mike revela sentimentos no fim de sua passagem no Palmeiras. Nem nos meus melhores sonhos. Mike teve uma trajetória aí maravilhosa no Palmeiras, conquistando títulos, honrou a camisa alviverde. Então, com certeza, sai pela porta da frente. Bom sucesso aí na vida do Mike. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Golaço Brasil.